próximo dia 27 de julho, às 10 horas da manhã. Assim, os moradores terão mais um ponto de... Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação para você. Manchetes em nome de Unimar. O seu futuro profissional garantido. Comércio de Marília abre das 9 da manhã às 5 da tarde, desta terça-feira, feriado estadual, 9 de julho. Você sabe o significado dessa data? Por que é feriado? Se você não sabe, daqui a pouco você vai saber. Comércio ganha importante incremento. A Avan confirma inauguração no próximo dia 27, às 10 da manhã. O dia de combate às alergias. A população precisa ficar atenta a essa questão. O tráfico de drogas não para, continua pesado em Marília, da região. A dependência química também preocupante. Marília tem segundo caso confirmado de gripe H1N1. Dessa vez, homem de 71 anos de idade, da zona norte de Marília. Atenção, motoristas de aplicativos, vem aí taxa. Câmara Municipal aprova taxa de quase R$ 60 para o trabalho aqui em Marília. A partir de agora, você muito bem informado, aqui no 4. E nesta terça-feira, 9 de julho, é feriado estadual. Só que grande parte da população não sabe por quê. Você sabe? Não? Então fique atento, porque agora você vai saber o motivo. 9 de julho de 1932, a data cívica mais importante do estado de São Paulo. Tão importante que em 1997 virou feriado estadual. Mas qual o significado desta data? 9 de julho, não lembro, algum feriado nacional referente a alguma data, não lembro. 9 de julho é a data da... E olha que na cidade a data está estampada nos mais diferentes lugares. Até a exótica barbearia no centro da capital leva o nome de 9 de julho. E não faltam também símbolos que representem a data. O maior monumento da capital, o Obelisco do Ibirapuera, foi construído para homenagear os heróis de 32. Na Praça da República é a placa que informa que ali começou a Revolução. Foi bem neste local que foram encontrados os corpos dos jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. No dia 23 de maio de 1932, eles foram mortos durante uma manifestação que pedia a criação de uma nova Constituição para o país. As iniciais dos seus nomes formam a sigla MMDC, outro símbolo da Revolução Paulista. 2 meses depois desse protesto, que terminou em conflito armado, explodia a Revolta Paulista. Para o publicitário Ricardo Della Rosa, o 9 de julho jamais será esquecido. Os avós materno e paterno foram voluntários na luta pela democracia. E basta entrar por esta porta para entendermos melhor essa admiração pelo 9 de julho. Com o tempo, Ricardo foi colecionando documentos e objetos da época. Preciosidades que revelam momentos surpreendentes da história. Eu vou destacar no meio do material todo um cartaz que eu tenho muito orgulho de ter que é esse cartaz, que é o cartaz mais famoso, eu acho que ele é o ícone da Revolução 32, né? Ele é o cartaz que convocava as pessoas para vestir a farda, né, e lutar para o São Paulo. A bandeira sem o mapa do Brasil ao centro era uma forma de protestar contra a política centralizadora de Getúlio Vargas. Aqui no local onde você teria o mapa do Brasil, você tem o brasão da cidade de São Paulo. Então ela é uma bandeira original do período, né? E ela tem essa conotação
Isso aqui muita gente pode confundir com que São Paulo era separatista e nem nada. Isso existiu, mas foi muito pequeno dentro do movimento como um todo. A imprensa paulista também defendeu a causa. Ricardo coleciona os jornais que registravam cada momento da guerra. O jornal A Gazeta, um dos mais populares, se destacou entre as publicações. O repórter ia junto com a tropa, na frente. Então era realmente uma reportagem de guerra. A redação do jornal chegou a ser invadida e destruída. E o seu fundador, o jornalista Casper Líbero, obrigado a deixar o país. Ele se exilou nos Estados Unidos e na França. Ele só retorna ao Brasil em 1934 para criar o Palácio da Imprensa. De um lado, 30 mil voluntários de São Paulo. Do outro, 100 mil soldados das tropas federais. E mesmo com essa imensa diferença, de forma surpreendente, a batalha ainda durou 85 dias. Os paulistas não resistiram, mas plantaram a mudança que chegaria 2 anos depois. Em 1934, finalmente, o governo promulga a nova Constituição do país. Tem uma frase famosa aí que diz que um país sem memória não é só um país sem passado, é um país sem futuro. E eu acredito muito nisso. Nesse momento que a gente vive atual do Brasil, você consegue estabelecer uns paralelos. Você encontra muita coisa parecida, né? Várias homenagens a combatentes. E, é claro, a famosa Rua 9 de Julho, no coração central da cidade. Bem, é feriado estadual, mas o comércio de Marília vai funcionar nesta terça-feira, das 9 da manhã até às 5 da tarde. Aqui no estúdio, superintendente da Associação Comercial e Industrial de Marília, José Augusto Gomes. Guto, boa noite. Comércio, então, abre mesmo nesta terça-feira? Exatamente, nesta terça-feira, 9 de julho, o comércio de Marília estará funcionando das 9 às 17 horas, sendo uma opção de compras para os consumidores de Marília e de toda a região, já que muitas cidades em nosso entorno não terão o comércio em funcionamento. Então, esses consumidores da região poderão vir a Marília e fazer as suas compras. Para o funcionamento, é preciso aquele acordo, o Sindicato do Comércio Varejista do Pedro Pavão e o Sindicato dos Comerciários do Mar Herrera? Olha, já é previsto na legislação o funcionamento do comércio, é uma nova legislação onde o governo federal impetrou uma medida provisória aí, onde o comércio varejista pode funcionar domingos e feriados, ou seja, tem a liberdade econômica. A questão trabalhista, essa tem que ser tratada individualmente, feito acordo individualmente entre os proprietários das empresas e seus funcionários, mas também está previsto no acordo coletivo que eles terão direitos e esses direitos terão que ser respeitados. Bem, estamos no momento de queda, inclusive, da temperatura. Expectativa sempre de aumento de vendas para o comércio, em especial comércio que tem exatamente as vendas com relação a confecções. Comentando isso também, Guto. Exatamente, nós estamos no período do quinto dia útil, pagamento de salários, e a queda da temperatura, ela auxilia aí no aquecimento das vendas, principalmente no segmento de confecções, calçados, alimentos em geral, ou seja, de uma forma geral, o comércio que vem passando por um período muito difícil, com esse momento econômico que o país vem atravessando, ele acaba tendo um diferencial, não só em relação à queda da temperatura, mas a possibilidade desses consumidores da região poderem vir ao nosso comércio e comprar aí com tranquilidade, tendo um espaço maior de tempo aí para essas compras. Terça-feira, então, o comércio funciona, confirmando o horário. O comércio funciona neste sábado das 9 às 17 horas e na terça-feira, dia 9 de julho, também das 9 às 17 horas, esses que são horários especiais de funcionamento do comércio. Bem, essa nova regra via governo federal, liberando o funcionamento do comércio
aos domingos e feriados. Comentando isso também, agradou o segmento do comércio? Olha, na verdade ela é uma decisão muito positiva, porque de uma forma geral você já tem vários estabelecimentos comerciais funcionando aos domingos. Basta observar supermercados, shoppings, esses que são estabelecimentos extremamente importantes para o desenvolvimento econômico e para atender às necessidades dos consumidores, principalmente aqueles que trabalham durante a semana e eles têm o final de semana aí para efetuar as suas compras. Abriu-se agora a possibilidade para que haja dentro do planejamento de funcionamento dos comércios a possibilidade de abrir sem muita polêmica, porque é a questão da liberdade econômica mesmo. Aquele que sente que tem condições de abrir, que tem mercado, que tem condições de ter os funcionários, honrar os compromissos com os funcionários, poderão abrir as suas lojas respeitando os direitos de todos, né? E isso facilita porque acaba fazendo com que Marília se fortaleça ainda mais como polo regional de consumo. Para esse segundo semestre, inclusive na expectativa de aprovação da reforma previdenciária, afinal de contas, toda a economia brasileira atrelada à aprovação da reforma previdenciária. Expectativa da área comercial. Guto. Olha, para o consumidor em geral, existe um bloqueio aí causado pela grande mídia que nada iria acontecer enquanto não houvesse essa reforma da Previdência. E realmente o país vem atravessando por esses momentos difíceis, falta de investimentos, preocupação no sentido de que o desemprego está aumentando e somente essa última aprovação que aconteceu na CCJ, que é um primeiro passo para que nós tenhamos a aprovação da reforma da Previdência, a economia já deu um up aí. Basta observar os mercados, bolsa de valores, vai observar que nos últimos 2 dias nós tivemos aí uma elevação. Então esse efeito psicológico parece que está sendo superado. E a partir do momento que for a plenário e aprovado, respeitando os direitos de todos, é claro, nós temos certeza que a economia do nosso país vai se alavancar. O Brasil ele tem um grande potencial aí para ser explorado e é o momento de a gente se organizar e explorar esse potencial. Inadimplência no comércio de Marília, como está? A inadimplência está alta. Dos últimos 5 anos, somente na cidade de Marília nós temos aí aproximadamente 17 milhões de reais de dívidas não pagas e esse valor não corrigido. Então existe uma preocupação muito grande aí dos comerciantes na hora de liberar o crédito, porque muitos consumidores não estão conseguindo honrar com seus compromissos e isso em virtude não só da falta do planejamento familiar, mas com as dificuldades econômicas que o próprio país está atravessando. Área comercial, expectativa do comércio, inclusive funcionamento então do comércio de Marília na próxima terça-feira, no 9 de julho. Destaque final. Guto. Olha, aquele consumidor que vier ao nosso comércio, ele poderá estar concorrendo a prêmios aí, que é um diferencial que a diretoria da Associação Comercial criou. Esse concurso de prêmios vai até o final do ano, então é importante que o consumidor participe e concorra a carros, motos e diversos prêmios. Ainda hoje estávamos entregando prêmios na Zona Sul, para uma campanha exclusiva que foi feita na Zona Sul. Ontem entregamos em várias outras lojas aí prêmios e é importante que o consumidor participe porque ele tem a condição de ganhar muitos prêmios aí no nosso comércio.